meus amados ouvintes da Palavra de Deus, com a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje eu quero ler um pouco aqui a respeito de Apocalipse 21, como está escrito assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que desce do céu, endereçada com uma esposa ataviada para um marido. Grande Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, eu quero que as pessoas venham entender, Senhor, o que eu vou dizer hoje aqui, que seja de reflexão, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. Olha, meus amigos, é como João disse no livro de Apocalipse, que ele foi arrebatado no dia do Senhor, e ele viu os acontecimentos futuros, e ele foi e escreveu o livro de Apocalipse. E hoje eu quero contar as minhas experiências, os meus arrebatamentos, às vezes que o Senhor me levou lá no futuro, e me mostrou coisas que às vezes só eu pude ver aquilo lá. Como está escrito aqui, ó: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que desce do céu, endereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Olha, meus amigos, Deus me levou lá no futuro, e eu era um daqueles que estava ali no portal daquela cidade. Aquela cidade, essa cidade, a Nova Jerusalém, é uma cidade turística, que todas as pessoas venham prestar homenagem a Cristo, ao Cordeiro. E nessa cidade, meus amigos, no meio da praça existe uma pirâmide, e no meio da pirâmide existe uma pedra azul cravada na pirâmide, que o Senhor Jesus Cristo senta naquela pirâmide, naquela pedra azul, e ele ilumina toda a cidade. A cidade não precisa de luz do sol, nem de dia e nem de noite. E eu lá, eu senti o gozo daquela cidade. Era um gozo superior ao sexo, o gozo do sexo. As pessoas que vão ali prestar homenagem a Cristo, ela entra na cidade em gozo. A coisa mais preciosa, mais gostosa que eu já senti em minha vida. E eu fui levado ali. Mas quem são essas pessoas que vão prestar homenagem a Cristo? Que vão lá prestar homenagem ao Cordeiro? Vou mostrar para que vocês venham entender quem são esse tipo de pessoas. Como está aqui em Mateus fala assim, ó, Mateus 25, 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E então dirá o rei aos que estiver em sua direita: vinde a mim, bendito do meu Pai, possuí um reino que vos será preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, e estava nu, vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. E então o justo respondeu, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou como te sede, deste de beber? E quando te vimos estrangeiro e hospedaste-nos, ou vestimos? E quando te vimos enfermos na sua prisão, e foste ver, e fomos ver-te? E respondeu o rei e disse-lhe: em verdade vos digo que, quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos,
a mim me fizer. Olha, meus amigos, em Malaquias 4, Deus vem narrando o sétimo selo de trás para frente. O mundo pega fogo, e quando o mundo pega fogo, segundo Malaquias 4, diz que não vai ficar nem raiz e nem ramo. O fogo que vai cair no mundo não vai ficar nem raiz e nem ramo. Aí a noiva de Jesus Cristo, ela vem sobre essa terra, replantar a terra, restaurar. Olha, meus amigos, eu fui levado lá na restauração. Eu era um desses que estava lá restaurando. Eu tinha um passarinho que morreu, e eu coloquei minha mão assim, ó, comecei a falar a palavra. Quando eu soltei a bola de fogo na minha mão, quando eu soltei assim, era o passarinho. Deus me levou lá na restauração. Depois que a terra, 1000 anos de restauração, que a terra volta a ser novamente restaurada, aí Deus vai tirar todos os mortos da sepultura, que chama o juízo do trono branco, que Deus vai separar os bodes dos cabritos. E essas pessoas que vão ser salvas, elas vão ser salvas, elas nem sabiam que elas seriam salvas. Elas vão dizer assim: aonde, Senhor? Aonde te viste com fome? Aonde te viste nu? Elas vão ser salvas pelo bônus. E essas pessoas aqui é que vão viver sobre as nações. Essas pessoas que vão ser separadas aqui, elas vão viver no mundo outra vez. E essas pessoas, elas vão lá na nova Jerusalém, que desce do céu, e o Cordeiro ali, e as pessoas vão lá prestar homenagem a Cristo. Essas pessoas aqui, essas pessoas que vão ser salvas do juízo do trono branco. Mas a noiva de Cristo, a noiva eleita que vai subir no arrebatamento, ela morará no palácio com o Cordeiro. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que classe de pessoas são essas? Que vão viver nas nações, que vão prestar homenagem ao Cordeiro. Ainda tem aquela classe de pessoas que vão ser salvas lá, que foram dadas compridas vestes brancas, aquela multidão de branco. São essas pessoas que vão viver sobre as nações, que vão prestar homenagem a Cristo. Mas prosseguindo a leitura, diz assim, então o justo lhe respondendo, dizendo: Senhor, quando vimos com fome, deste de comer, e sede, deste de beber, e quando te vimos estrangeiro, e hospedar, e quando vimos enfermos, ou na prisão, e foste ver. E respondeu o rei e disse: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizer. Olha, meus amigos, essas pessoas que vão ser salvas do juízo de trono branco, essas pessoas, no coração delas, ela tinha a essência de bondade. Eram pessoas íntegras e boas, estavam fazendo a caridade sem tirar nenhum proveito disso. Aí as pessoas religiosas condenam os maçons, condenam os espíritas, mas existem maçons que mantêm aquelas campanhas na África, para sustentar aquelas crianças desnutridas lá. Quantos maçons tem ONG lá na África para sustentar aquelas crianças ali? Quantos espíritas ajudam aquelas pessoas que passam fome, que faz caridade, que dão cestas básicas? Essas pessoas que vão ser salvas aqui, meus amigos, elas nem eram religiosas, não pertenceram. Quando foi, Senhor? Quando foi que vimos o Senhor com fome? Quando foi que o Senhor estivesse preso? Pois aquele que fizeres a um dos meus pequeninos, pois a mim me fizer. Aquelas pessoas foram salvas porque no coração delas, elas faziam a caridade. Eram pessoas boas e íntegras, e faziam a caridade sem querer nada em troca. Mas quando chegou lá, Deus separou elas e colocaram elas numa posição de salvação.
E na nova cidade, meus amigos, existe a árvore da vida, que as pessoas não vão mais morrer, porque quando as pessoas doerem, elas vão lá e prestar homenagem ao Cordeiro e comem daquela árvore da vida para viver eternamente. Então, meus amigos, é por isso que não haverá mais doença, não haverá mais dor, porque a árvore da vida estará ali, naquela cidade. Se vocês continuar lendo o livro de Apocalipse, vocês vão ver as árvores que foram plantadas no rio da vida, a árvore da vida. Então, meus amigos, e quem são as pessoas que vão se perder? Como está escrito aqui, as pessoas que não fizeram caridade nenhuma. Quando muitos evangélicos que estão aí, com seus paletós, suas gravatas, todos não perdem um culto, mas nunca fez uma obra de caridade para ninguém, nunca fez nada. Chega lá em cima, eles vão ser reprovados, como está escrito aqui, ó, em Mateus 7, 22, fala assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Vocês estão vendo? Jesus Cristo veio aqui na terra, meus amigos, não foi porque há nenhuma religião e nenhum credo, não. Jesus Cristo mandou você vir aqui na terra para você fazer as obras sociais na terra, ajudar as pessoas, dividir o que você tem com aqueles que precisam. Essa foi a missão de Jesus Cristo. Jesus Cristo, naquele dia de juízo, eles só vão reconhecer as pessoas que seguiram aquilo que Ele mandou que vocês seguissem. E é por isso que muitos vão se perder, muitos religiosos, como está escrito aqui: em teu nome expulsava demônio, em teu nome nós fizemos sinais e maravilhas, em teu nome apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade. Iniquidade, meus amigos, é distorcer a palavra, é você pegar a Bíblia e fazer a Bíblia dizer aquilo que não está dizendo. Muitos naqueles dias vão perder a salvação, porque não entendeu o propósito de Cristo. Qual foi o real motivo de Jesus Cristo vir ao mundo? Ele mandou que você, se uma pessoa colocasse um fardo em suas costas, para você carregar 1 quilômetro, você carrega 2. Você não consegue carregar um fardo nem 3 passos, quanto mais 2 quilômetros. O mundo, meus amigos, está aí. As pessoas sem afeto natural com os bons, inconciliáveis, caluniadores, estão tudo aí junto do jeito que a palavra diz. E esses pastores, enganando vocês com esse falso evangelho, o evangelho da prosperidade, o evangelho que você tem que pagar para que você venha a ser abençoado. Isso é uma das maiores mentiras. Jesus Cristo, Ele sendo o autor e consumador do evangelho, Ele nunca pediu dinheiro, Ele nunca pediu que alguém fizesse uma campanha. Então, meus amigos, fiquem atentos, porque o tempo está à mão. Pois eu sou aquele que ouvi e vi essas coisas, e eu fui levado ali. Eu vi pessoas, eu era um daqueles que estava com os vestimentos no portal, esperando aquelas pessoas que vinham prestar homenagem a Cristo. Eu recebia aquelas pessoas ali, e eu vi pessoas aqui no mundo famosas lá, que eu me perguntei: essa pessoa está aqui, mas pegou o que tinha, que fizeram suas ONGs, ajudaram as pessoas, às vezes fizeram ali, às vezes ninguém nem sabe, como Pelé ajudou muita gente, fizeram muitas campanhas, ajudou muitas pessoas, e muitos outros que tem por aí, que vocês acham que estão perdidos, e no dia lá vocês vão ver ele lá. E eu digo para você, meu amigo, se eu estiver mentindo aqui,
que o Espírito Santo de Deus me corrija, mas eu vi Pelé lá. Eu vi ele lá, vindo prestar homenagem ao Cordeiro. É duro dizer isso, não é? É duro, mas eu estava lá, eu vi. Olha, meus amigos, eu fui levado no dia do arrebatamento, no momento em que a noiva de Cristo estava prestes a subir. E eu, quando eu fui entrando na embarcação, que eu não posso dizer muito a respeito disso, será escândalo para muita gente. Quando eu estava para entrar, o anjo falou: não, você vai voltar para profetizar para povos, multidões, nações e línguas e reis. Eu já estava lá, junto com a noiva, para entrar, mas eu tinha que fazer esta obra, eu tenho que voltar para profetizar para povos, multidões, nações e línguas e reis, aquela multidão de branco. Foi assim que o anjo me disse. Eu só estou dizendo aqui aquilo que foi me dito. Se eu estiver mentindo, eu quero morrer aqui nesse púlpito. Eu quero que o Espírito Santo de Deus me queime aqui. Se eu estiver mentindo, eu estava na hora da subida, para entrar naquela grande nave mãe, para subir nesse arrebatamento. O anjo falou: você vai ficar para profetizar para povos, multidões, nações e línguas e reis. Mas já não era mais nesse corpo aqui, eu já estava junto com os santos. Por isso, meus amigos, fiquem atentos àquilo que estou dizendo. Às vezes você pensa que eu estou falando aqui que são coisas loucas. Pois eu, meus amigos, desde criança, eu estava no meu quarto deitado, eu já estava levantando, eu já estava sentado na cama, e de repente minha mãe estava varrendo a sala, e entrou um homem de branco, e chegou diante de mim e falou assim: você foi escolhido dentre o mundo para levar esta carta. E eu, quando eu peguei a carta na minha mão, que eu fui abrir, era uma visão. Eu ainda perguntei para minha mãe está ali, não sei se ela se lembra. Eu falei: minha mãe, se ela viu aqui, o homem de branco que entrou aqui. Minha mãe falou assim: eu não vi não, mas entrou um homem de branco e me deu uma carta aqui, que eu fui escolhido dentre o mundo para levar esta carta. Espero que vocês tenham entendido. A minha vida, meus amigos, a minha vida, eu vou contar um pouco de minha vida aqui, para que vocês possam entender. Olha, eu fui exposto ao inferno. Eu estava dentro do meu quarto, e entrou uma luz dentro do meu quarto, tão forte. Daquela luz saiu uma voz e falou assim: meu filho, o que é que tu queres, meu filho? Mas aquela luz era tão forte que eu comecei a morrer. E eu falei para o Senhor assim: Senhor, eu quero fé para vencer. Quando aquela luz subiu, que eu comecei a orar, meu corpo começava a querer flutuar, e eu parei. Daquele momento em diante, meus amigos, eu fui tentado pelo diabo de todas as maneiras que você possa entender. Com glória desse mundo, o diabo já chegou para mim e me ofereceu riquezas, me mostrou riquezas e glórias. E não foi nenhuma vez, nem duas vezes, nem três vezes. Falou assim: ó, tudo, se você me seguir, eu dou tudo o que você quiser. Tudo o que você quiser. Eu fiz uma pregação aqui, uma pregação que eu fiz aqui, o diabo apareceu para mim. Não foi, apareceu, é real, meus amigos. Ele falou assim: ó, eu lhe dou 1.100.000 para você parar de pregar. E eu falei para ele bem assim: ó, como é? Eu vou perder aquela posição naquela cidade lá junto com o Cordeiro? Olha, meus amigos, a vida não é fácil para mim não. Minha esposa está ali. Eu falo para ela que eu ganho a minha vida, eu ganho com muito sofrimento. É debaixo do sol, é trabalhando de pedreiro debaixo do sol. Mas eu nunca aceitei um farelo do diabo. Eu nunca aceitei. Ele já me ofereceu riquezas e glória. Nos momentos mais difíceis de minha vida, ele chegava para mim e falou assim: você está sofrendo porque você quer. Um dia ele chegou para mim e me ofereceu uma oferenda. Eu falei que eu não queria. Ele só passou a mão assim no meu rosto, assim, ó. Queimou igual fogo. Queimou igual fogo, meus amigos.
Mas eu nunca aceitei, eu vivo essa vida com dignidade, com honra, mas eu estou aqui, Deus me honrará, se aquilo que eu estou dizendo aqui for verdade, Deus me honrará, e se for mentira, Deus me humilhará. Mas eu estou falando para vocês, se eu for contar as minhas experiências que eu já tive no mundo espiritual, dá para escrever um livro. Uma certa feita, o Senhor me arrebatou e me levou sobre o globo da terra, e chegou lá, me revestiu todo de ouro, e eu andando sobre o globo da terra, todo cheio de ouro, todo dourado, o meu corpo se tornou um corpo de ouro. E outra certa feita, o Senhor me arrebatou de novo nos ares, e me abraçou, nos ares. Olha, meus amigos, eu já vi o Senhor Jesus Cristo fisicamente. Eu cheguei, meus amigos, o anjo Miguel apareceu para mim e me mostrou todos esses acontecimentos que estão aí, ó, essas guerras que estão aí, ó. Ele abriu um telão e me mostrou todas essas guerras, esses acontecimentos. Isso aí, eu era ainda adolescente. Ele me mostrou todas essas guerras que estão por aí, os prenúncios do fim dos tempos. E eu falei para ele assim: eu quero ver Jesus. Ele falou assim: você quer ver Jesus? Eu falei: eu quero ver Jesus. E ele pegou na minha mão, nós atravessamos um túnel cheio de luzes. Quando chegou do outro lado, eu encontrei um homem franzino, de uma aparência franzina. E eu perguntei para ele assim: como o senhor pode dizer que o Senhor é Jesus? Ele me mostrou as cicatrizes. E eu falei para ele assim: eu quero receber o Espírito Santo. Quando ele colocou a mão sobre mim, o meu coração começou a compungir. E ele falou assim para o anjo: vá para a terra e trabalhe na vida dele para ele receber o Espírito Santo. O anjo Miguel, ele está ao meu lado, e ele faz tudo para me receber esse Espírito Santo. Mas você pensa que é fácil? É fácil isso? Faz uma coisa errada para você ver o preço que você vai pagar. Pensa uma coisa errada para você ver. Receber o Espírito Santo, meus amigos, é receber o fogo de Deus em você. Não é fácil, não. Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou dizendo para vocês. Às vezes eu prego minhas mensagens aqui na simplicidade, mas vai chegar uma hora que isso aqui vai mudar, esse quadro vai mudar. Vai mudar, porque Deus, Ele disse que me escolheu, e eu só falo aquilo que Ele me mostrou. Olha, meus amigos, no ano de 2013, o anjo do Senhor me mostrou tudo aquilo que prego para vocês. Esse profeta que vai vir, o anjo do Senhor fez com que eu lesse as mensagens todas, de 63 a 65. E eu estava ali lendo, quando eu cochilava, ele me futucava: não, continue, não dorme não. E me mostrou aquilo que prego, dentro dessas mensagens de William Branham. William Branham, meus amigos, ele foi um profeta que ele profetizou o futuro. O profeta, ninguém entendeu o que o irmão Branham veio dizer. O irmão Branham profetizou as coisas que ainda iam acontecer. Olha, meus amigos, aquele terremoto profetizado só vai acontecer quando os 7 trovões estiverem soando suas vozes. Não espere até que possamos nos abrir essas pragas, e esses 7 trovões é que tomam lugar. Os 7 trovões consecutivos, meus amigos, não estão na terra ainda. Só tem, meus amigos, 4 selos que estão abertos. O primeiro selo, que o anticristo monta no cavalo denominacional que engana as pessoas, através de credos e dogmas. Isso aí está até hoje aí.
O outro selo que o anticristo monta no cavalo vermelho, que essa parte desse sexto selo, desse segundo selo, vai acontecer dentro do sexto selo, dentro do quinto selo, porque uma parte já aconteceu, a perseguição de Israel, a outra parte, o anticristo monta no cavalo vermelho, vai matar os 144 mil judeus e as virgens, né? A outra parte é no quinto selo, vocês estão vendo? O terceiro selo é esse espírito que mercadeja a palavra, que vende às pessoas a cura através do evangelho, a libertação através do dinheiro. Esse espírito, o anticristo montou nesse cavalo preto para enganar vocês com as indulgências, dando dinheiro a pastores ricos e milionários. Tanto faz pastores denominacional como pastores dessa mensagem. Tem muitos pastores aí fanfarrando com o dinheiro das ovelhas, porque esse dinheiro que de dízimo é para ajudar o de perto e de longe, ajudar aqueles que precisam, mas eles pegam tudo para ele. O pastor, ele é um administrador do dízimo, mas ele tem que ajudar as pessoas, ele tem que fazer as obras sociais na terra com esse dinheiro. Mas eles não, eles fazem a obra social deles mesmos, e sua família e dos seus filhos, construindo mansões, carros de luxo. Esse selo, terceiro selo, está aberto. Mas o quarto selo ainda não está aberto, porque o quarto selo abre com voz de águia. Vem e vê, eis um cavalo amarelo. Tem que ter um profeta aqui na terra para fazer assim, eis aí o Concílio Mundial de Igreja. Vem e vê, eis aí o Concílio Mundial de Igreja. Isso aí não é para a noiva. O quarto selo não abre para a noiva. Quando o quarto selo abre, a noiva já subiu. Vocês estão entendendo? Quando o quarto selo abre, o profeta revelou, mas não abriu. O sétimo selo, parte do sétimo selo foi revelado, mas a outra parte do sétimo selo ainda falta ser revelada ainda, porque Deus abriu o sétimo selo e ele parou o sétimo selo. Mas quando esses 7 trovões estiverem na terra, todos eles soando suas vozes, vai estar aberto o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo, o quinto selo, o sexto selo, que é a grande tribulação, e o sétimo selo, que é a ida da noiva. Aí está assim, os 7 trovões com 7 motivos soando suas vozes. Aí sim, aí se dá esse arrebatamento. Mas existe pastores dizendo aí que os 7 trovões foram revelados, que nós estamos sob os 7 trovões, que o cordeiro saiu do trono. O cordeiro que sai do trono, meus amigos, é para levar a sua noiva no arrebatamento. Quem veio revelar os selos do irmão Branham foi o Espírito Santo. Mas quando o cordeiro sai do trono, ele pega o livro já aberto na mão do Pai, que já foi revelado para a sua noiva. Aí ele vem buscar a sua noiva. A sua noiva está preparada, porque o Espírito Santo veio e abriu os selos para a sua noiva. A sua noiva já está preparada para receber o seu esposo. Vocês estão entendendo? Esses selos abertos vêm fazer o prenúncio do casamento. Mas quando Jesus Cristo sai, ele já sai para redimir sua noiva, trazer, para levar para a ceia das bodas. Como é que o cordeiro saiu do trono? A intercessão acabou. Intercessão é sangue. A intercessão é sangue que nos purifica e que nos limpa e nos lava de todo o nosso pecado, nossa culpa. No dia que esse cordeiro sair da intercessão, quem é sujo, suje-se mais, quem é santo, santifique-se mais. Não existirá mais sangue. As virgens nestas já entram purificadas na tribulação, porque não existirá mais sangue. As virgens nestas são santas. Espero que vocês estejam entendendo isso. Deus possa abençoar todos vocês. É uma mensagem de reflexão. É duro você dizer de si próprio, parece uma loucura, mas isso, meus amigos, eu tenho passado. Vocês não sabem o preço alto que eu pago para crer em tudo isso. Vocês não sabem o tanto que o inferno me persegue. É o tempo todo. Mas eu estou aqui. Nunca aceitei nada. Se um dia eu tiver alguma coisa, eu terei que ser reconhecido. Olha, meus amigos, vou contar a última experiência, para que vocês venham entender o que eu estou dizendo. Eu fui arrebatado de espírito, e no arrebatamento de espírito eu estava com um animal
um animal, um jumento, carregando. Aquele jumento ali, ó, significa um poder que estava sobre mim. Eu ia passando assim, tinha um homem na beira de uma pedra, e ele falou assim: o que tu está seguindo? Eu peguei a Bíblia e mostrei para ele. Ele falou assim: isso aí é só palavras. Se você me seguir, eu dou tudo que você quiser. Aí eu entrei no deserto. Meus amigos. Quando eu entrei no deserto, guiando desse poder, do céu, a lua transformou em um litro d'água. E uma mão desceu do céu com aquele litro d'água e falou assim: beba. E eu bebi aquela água todinha. E a voz do céu falou assim: tu serás rico. Mas para que um dia, como está escrito lá, que virá o dispor de todas as nações, essa noiva, ela tem que reconhecer. Ela terá que reconhecer. Mas isso aí é graça de Deus sobre mim. Isso aí é graça de Deus sobre mim. Como está escrito em Ageu: virá o dispor de todas as nações, e encherei esta casa de glória. A glória dessa última casa será maior que a da primeira. O poder dos corpos transformar. É uma mensagem dura. É uma mensagem muito difícil das pessoas entender. Mas isso aconteceu comigo. Eu estou falando com sinceridade. Com Deus não se brinca. Deus é fogo consumidor. Se o que eu estiver dizendo aqui, eu não passei por tudo isso, que Deus venha trazer sobre mim o juízo. Vocês estão entendendo o que estou dizendo? Como o profeta Irmão Brana disse assim: eu posso morrer nessa plataforma aqui agora, se aquilo que eu estou pregando não for. Vocês estão entendendo? Eu estou falando aquilo que eu passei durante toda a minha vida. Se eu for contar aquilo que passei, as experiências espirituais, vocês vão ver que são coisas terríveis que eu já passei nessa vida. Mas que a graça de Deus esteja sobre vocês. Grande Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, graça te dou por tudo, Senhor. O Senhor é essa luz, o Senhor é essa fonte de riqueza, o Senhor é essa sabedoria, Senhor, que as pessoas, que os sábios não entendem, e o Senhor revela aos pequeninos. Mas graça te dou por tudo. Nos leva, Senhor, debaixo da cobertura do teu sangue, nos proteja, livra de todo mal. Em nome do Senhor Jesus, amém.